grandes pontos altos daquele... Aquela voz e violão, né, por aquele climão... Aquela voz. Aquele climão gostoso que a gente curte, né, Rafa? Eu gosto assim, chegar na beira de uma fogueira, na praia, um violão. Não precisa ser nem a regueira, pode ser um violão bem tocado, né, Rafinha? Exatamente, Pausa, perdão. Fogueira, faz um luau, coisa boa. Corpo. Ontem eu fui fazer um luau aqui, mas só tinha eu, daí eu recolhi. Não Pause. Tá certo, é assim que tem que ser nesse atual momento, né, Paulo? Não dá, né? Não dá pra fazer que nem a galera tá fazendo na Redenção, em Porto Alegre. 6 da tarde, chimarrãozinho, todo mundo ali, como se... Vida normal, tipo, não tá acontecendo nada. Pelo amor de Deus, né, cara? Cara, mas tem um depoimento, até convido vocês no Instagram do Estadão, jornal Estado de São Paulo, um depoimento de uma pessoa que se assume como negacionista, né? E aí tem uma pesquisa lá que o Estadão postou sobre que 12% dos brasileiros são negacionistas, né? E tratam esse assunto pandemia com desdém. E aí tem um vídeo lá, cara, que é sensacional, um vídeo de 3, 4 minutos no perfil do Estadão, entrevistando uma pessoa que vai pra balada, que tá tratando a pandemia assim como vida normal, entre aspas, porque essa pessoa, ela mesma no depoimento, ela diz que foi o jeito que ela encontrou para lidar com uma certa sanidade mental diante dessas restrições todas, entendeu? É um troço absurdo, cara. Mas aí a notícia diz o seguinte, né, nesse post: você é um negacionista, aí tem o depoimento real dessa pessoa, e aí no post ali no Instagram deles fala assim: conhece alguém assim ou se identificou? Se sim, você está entre os 12% da população brasileira que tem perfil negacionista na pandemia, segundo uma pesquisa realizada pela Oliver Wyman. Entrevistamos uma das pessoas, daí o Estadão, né, que afirma: preferi ser egoísta para passar por tudo isso com saúde mental. Se eu pudesse, eu me vacinaria hoje para que as pessoas não me condenassem mais porque eu estou saindo. E aí tem o vídeo lá, acho que é bem explicativo sobre parte deste problema muito sério que a gente está vivendo. Porém, eu acho que a questão, até vou dar uma opinião, porque eu sou um cara que faz terapia há muitos anos e obviamente eu conversei na minha terapia já várias vezes durante a pandemia sobre a pandemia e sobre o negacionismo, né? E, cara, é muito nítido, assim, que a pessoa que nega, ela usa isso realmente como uma forma de se defender. Sabe? O negacionismo, ele é uma forma de defesa da pessoa contra o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa entra nesse clima de ficar negando uma realidade, que ainda mais o que a gente está vendo, essa pessoa tá precisando de ajuda psicológica também, cara. Exatamente. Sabe? Esse é o looping. Ela não tá enfrentando o problema, ela tá negando pra fugir do problema. Exatamente. E ao negar o problema, ela aumenta o problema nesse caso. Exatamente. Ela aumenta o problema. Porque tu negar um problema de acordo, assim, digamos que a gente tem uma tendência nossa como ser humano a negarmos problemas, tá? É uma tendência nossa. Às vezes a gente não quer encarar, a gente quer negar. Sim, só que quando é um problema que envolve todo mundo, né? Tipo assim, cara, não é um problema teu, é um problema do mundo inteiro. Eu até entendo, Lelê. Desculpa, vai. Pode concluir, claro. Não, é isso aí. Mas eu até entendo que exista, né, nesses 12% aí, pessoas que negam como defesa, que negam como até mesmo sem querer negar, simplesmente negam porque não querem acreditar que aquilo ali está acontecendo mas e está afetando tanto a vida dessas pessoas. Mas... não quero errar, nestes 12% existe um percentual, que não é pequeno, de pessoas que negam pela tacanhice mesmo. Que negam porque são toscos mesmo, porque são ignorantes, tu entende? Sobre a questão. Não deve ser baixo esse percentual. Eu vi ontem, Fetter, eu li ontem uma analogia, não me lembro quem é que escreveu, mas eu achei ela bem impressionante, assim, porque a gente tá tão acostumado com números. E ontem eu li uma frase, cara, que ficou retumbando na minha cabeça, que é o seguinte, cara: todos nós já vimos os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro, né? Alguma vez na vida a gente viu. Pela TV, sim. Pela TV, né? Pela TV, que seja. Sabe que tu fica vendo ali aquela quantidade de gente durante 1 hora ali passando e depois elas dispersam, né? Mas tu fica vendo aquele... Cara, o que tá morrendo de gente no Brasil por dia, Rafinha, é como se passasse aquela quantidade de pessoas ali e elas morressem. São 2.200, 2.300 pessoas. Aí, cara, eu me dei conta disso. Cara, tu pensa, pessoas passando ali durante 1 hora...
como a gente viu a vida inteira nos desfiles. E aí é como se estivesse passando todas aquelas pessoas por dia morrendo no Brasil. Morrendo, quer dizer, passou, negar morreu, isso, passou, cara. morreu, Negar passou, isso, velho. morreu. Como é que tu loucura. vai debater com uma pessoa que nega isso, cara? Eu não tenho mais paciência pra isso. O Jornal Nacional, ontem, anteontem, ele fez meio que relembrando um ano da pandemia, né? Eu vi. E aí o Bonner traz ali, são 8 mil vidas. Ele já assim, apavorado. Lê um texto muito legal. Peraí que eu acho que o Fetter caiu agora. Não, caiu a câmera. Vê que vai cair, te atira. Foi a câmera. Mas o áudio segue. E aí ele fala, são 8 mil vidas. Começou com 5 mil, depois 8 mil vidas e aquele clima pesado. E aí ele joga para a data que fechou um ano e encerra com mais de 270 mil vidas. Tá louco. O cara que nega isso, ele é um debilóide. Cara, não tem, eu não tenho mais paciência. Não tem argumento para isso. E o cara que é a maneira de enfrentar isso, pensa nos outros, a empatia. Se tu não quer encarar o teu problema de frente, que às vezes é a melhor coisa que ter. Temos um problema, vamos resolver ou não. Encara, não fica protelando, patinando no erro. E, cara, se tu não quer pensar em ti, só pensa então no cara, na pessoa do lado. Usa um pouquinho da empatia e pensa nos outros, cara. É simples fazer esse exercício. Mas acho que esse exercício aí, Rafinha, ainda é mais difícil das pessoas fazerem. As pessoas não pensam no outro e, na verdade, elas precisam ver a situação muito perto da vida delas, assim, dentro de casa, com elas mesmas, ou uma pessoa muito próxima, para se darem conta da gravidade. É uma pena. E é uma pena, assim, porque tudo isso que aconteceu nessa pandemia, nesse 1 ano, foi levando essas pessoas a criarem argumentos muito fortes e estabelecidos para negarem os fatos. O primeiro argumento, que eu acho que é o mais impactante e é o que mais demonstrou egoísmo e, ao mesmo tempo, uma certa liberdade das pessoas fazerem de conta que nada estava acontecendo, que foi: esta doença só pega e mata velhos, idosos. Sim. E aí se criou um tabu em torno disso, de que para a pessoa passar mal, ou ela tinha que ser um doente já, ou ela tinha que ser uma pessoa muito idosa. Então, comigo não vai ter com meu filho, né? Que normalmente então, é o que a gente mais se preocupa. Então, vamos tocar a vida, a economia, que é o que importa. Hoje a gente tem uma economia quebrada, uma saúde quebrada e um vírus que bastava ver qualquer depoimento de algum cientista lá no início dizendo que vírus se transformam, né? Tem uma mutação, existe um processo se tu não consegue conter ele no início, e isso aconteceria com a Covid, porque ela não pôde ser contida no início, não tinha vacina. Então bastava ter se informado para saber que esse negócio de pega velho, e também era uma característica muito da Europa, onde existem pessoas mais velhas, enfim, não era motivo para as pessoas não cuidarem, né? E aí a gente veio com uma série de fatores. Lideranças políticas que embarcaram nesse negacionismo, né? E que agora, incrivelmente, estão voltando atrás nas suas falas. Não sei se vocês viram a live de ontem do Bolsonaro, onde ele diz: eu quero que me mostrem o vídeo onde eu disse que isso era uma gripezinha. Ontem o nosso presidente da República disse isso ao vivo numa live. Não é que ele disse isso na televisão, vocês lembram, né? Numa das vezes. Não foi só uma vez, não. Dezenas de vezes. Inclusive, vários sites hoje estão replicando todas as vezes que ele chamou de gripezinha. Ou seja, a gente tem claramente uma condução equivocada do negócio no Brasil, que agora, diante de tudo que está acontecendo, da catástrofe que está acontecendo, está tentando voltar atrás, até mesmo no que disse, com a cara de pau de saber que está tudo gravado. E mas ainda assim tem gente defendendo, porque hoje de manhã eu me prestei a entrar no Instagram do Bolsonaro pra ver se isso era verdade, pra, né, ir atrás, vi as pessoas comentando embaixo, aplaudindo. Esse é o nosso presidente, agora vai. Como assim, gente? Vai aonde? Eu acho que quando a gente fala de Bolsonaro é sempre tão delicado, porque tem uma massa inclusive na nossa audiência, que defende muito o presidente. Sim, a gente já falou aqui com uma certa cegueira, e essa cegueira acontece também pro Lula, que agora recentemente tem o fator Lula, que inclusive até por isso tá mudando o comportamento do presidente. Essa é a real, tudo por questões eleitoreiras. Esse é o pano de fundo. Esse é o pano de fundo, não é a saúde das pessoas, é a política. Exatamente. Né?
Mas, enfim, acredito que, como a gente fala aqui sempre no programa, mudar de opinião e de atitude é mérito. Então, se ele está mudando de opinião e de atitude, que bom, né? Ótimo. Que bom, porque... Antes tarde do que nunca. E se não for nesse momento, não será nunca, né? Porque a questão é extremamente urgente e é necessária. Por outro lado, tem uma outra questão que a gente estava falando aqui de saúde mental, como o Lelê trouxe ali o assunto, e eu também falei dos negacionistas. Quando começou a pandemia, a gente tinha muito claro assim, isso vai passar, isso tem um tempo, isso vai passar. A gente trabalhava, inclusive, na cobertura jornalística, e hoje o Rafinha falou ali, fechou um ano de cobertura jornalística. Aqui na NSC a gente também fez uma matéria muito bacana acompanhando a cobertura de jornalística nesses últimos 12 meses no Jornal do Almoço. E enfim, se tinha uma perspectiva de que, né, a ciência vai acelerar, a vacina vai chegar e nós vamos ter uma volta a uma certa normalidade daqui a um ano, daqui a 10 meses. E não é o que está acontecendo. Então a gente perde uma perspectiva e a gente perde também e frustra uma expectativa, né? Tu tá com uma expectativa frustrada que não acabou, né? E tu tá sem ter um norte de quando isso vai acabar. Então é bem delicado. E ao mesmo tempo ninguém quer lockdown, ninguém quer parar a economia, mas ao mesmo tempo aí as pessoas e o vírus circulando. Igual. Então quem é que vai fazer uma compra se o dinheiro não circula, se as pessoas têm medo de perder o emprego, se muita gente já perdeu e não tá trabalhando, não tem como girar a economia. É que assim, ao mesmo tempo, tudo tá amarrado, né? Tudo tá amarrado uma coisa com a outra. Vacinar em massa vai salvar a economia, vai salvar a vida das pessoas em primeiro lugar e vai salvar a economia. E vai fazer com que a gente entre num outro momento. Então, assim, é extremamente necessário, e esses dias eu falei aqui no programa, a questão da pandemia no Brasil, ela é um fracasso político, de lideranças políticas, e um fracasso também de nós brasileiros, cara. Peraí, do jeito que a gente encara isso, por favor, eu não preciso circular, eu não vou circular, velho. Eu não vou fazer festinha na Redenção e festinha na beira da praia. Não vou circular, sabe? Agora, quem tem que trabalhar, sabe? É uma coisa bizarra. A gente tá falando disso ainda, sabe? Ainda falando disso. A condução política é zero e a população é zero nessa hora. Queria trazer um contraponto pra gente analisar, porque é um pouco desesperador, assim, né? Nós que, por exemplo, estamos vivendo duas realidades. Né, a Rodaica e eu, nós somos porto-alegrenses, né, temos uma rotina já de 3 anos de idas e vindas a Porto Alegre todos os meses, né, todos os meses a gente passa 2 semanas em Porto Alegre, 2 semanas aqui com os nossos filhos, 2 semanas em Porto Alegre, 2 semanas aqui com os nossos filhos. Porque, em função da pandemia, o ano de 2020, nós não pudemos ir nenhuma vez a Porto Alegre pelas restrições de deslocamento e tudo mais. Analisando durante 2020 e já no início de 2021 a maneira como os Estados Unidos, como os americanos, como as lideranças deste país lidaram com a pandemia, e hoje a gente olhar para o Brasil e ver a situação que está, e aqui na Flórida, em 2 semanas, daqui a 2 semanas, estará tudo aberto. Em 2 semanas as aulas vão voltar ao normal. As crianças irão para o colégio sem máscara. A obrigatoriedade da máscara vai ser banida dos estabelecimentos. Por quê? Porque já vacinaram todos os idosos. Todos os idosos já estão vacinados e agora começam a vacinar as pessoas de outras idades, além, claro, das pessoas que estão na linha de frente combatendo a pandemia. Ou seja, cara, dá um desespero tu olhar que onde a coisa é levada a sério funciona e onde a coisa não é levada a sério não funciona. Fetter, ontem eu vi nessa hora a gente vê o brasileiro como o brasileiro é fanfarrão pra tudo. Aqui, ó, tu tá falando o exemplo dos Estados Unidos, eu vou dar o exemplo aqui do lado da Argentina. Entrem no Instagram do Fito Paz e vejam o que ele estava fazendo ontem à noite. Ele estava fazendo um show em Buenos Aires, cara. Num teatro lotado. Aberto. Olha lá as pessoas, entendeu? Tem shows já ao ar livre em Buenos Aires. Tem shows em lugares fechados em Buenos Aires. Aqui do lado. É do lado. É 1h30 de voo. Entendeu? O Uruguai, claro que é um país menor, mas tipo tem uma população menor que o Rio Grande do Sul. O governo uruguai está mandando agora vacinas para os brasileiros que moram na fronteira com o Uruguai serem vacinados. Isso é condução, claro, condução política, é simples. Isso aí, é antevisão, né? Tá antevendo, né, o problema, né? É isso aí.
Cara, deixa eu fazer um convite aqui em nome do Grupo RBS, um convite especial para os ouvintes do Pretinho Básico, especialmente Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Já há mais de um ano os profissionais da saúde vêm se mostrando incansáveis e o Magro Lima é um exemplo disso, porque tem uma médica dentro de casa trabalhando na linha de frente, trabalhando todos os dias para salvar vidas. Então hoje, 7h30 da noite, nós do Grupo RBS queremos convidar que você se junte a nós, todos os gaúchos, para que a gente vá à janela bater palma, fazer uma barulheira, batendo palma e assobiando, enfim, né, exaltando e agradecendo, homenageando e incentivando aqueles que estão na linha de frente na luta contra a Covid-19. Além das palmas, durante todo o dia, a Rádio Gaúcha, GZH, Zero Hora, Diário Gaúcho e RBS TV estão apresentando conteúdos especiais para marcar esse dia de agradecimento. Mais do que uma homenagem, né? É uma ação e um compromisso nosso com os profissionais da saúde que também se comprometem com a nossa vida, para que eles permaneçam firmes na batalha, na linha de frente, enquanto aqui a gente, né, tenta fazer a nossa parte, ficando em casa, se possível, usando máscara, higienizando as mãos, não aglomerando, cuidando da nossa saúde e da saúde de quem está à nossa volta. Então, tá todo mundo convidado, vamos nessa hoje, a partir de 7h30 da noite, uma grande salva de palmas, é o Aplauso pela Vida, hashtag Aplauso pela Vida, se você quiser registrar o momento aí na sua vizinhança, no seu prédio, no seu bairro e postar esse momento, para homenagear desta forma também os médicos e as equipes. Aplauso pela Vida é a hashtag que você usa nas suas redes sociais. Quem atua pela vida merece nosso aplauso. Grupo RBS, juntos contra o coronavírus. Um rápido show do intervalo e